A letra é delas. A letra é delas. A letra é delas. A letra é delas. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Está começando A Letra é Delas, um audiodocumentário sobre o mundo do futebol feminino no Brasil. Aqui passaremos pelas histórias, desde o surgimento até os dias atuais, com mulheres do cenário compartilhando seus conhecimentos. Eu sou a Marcela Lavrato, idealizadora do projeto. E eu sou Tobias Gertz, também idealizador. Então preste atenção, pois o jogo não para. Vamos para a bola da vez. Nesse nosso último episódio, vamos ouvir alguns depoimentos atuais sobre o futebol, sejam de torcedoras, jornalistas ou pessoas que trabalham com futebol de alguma forma. Por isso, hoje vamos falar com muitas mulheres. Agradecemos a presença de vocês. Beatriz Panepucci, estudante, torcedora e membro da banda O Raccoon. Cris Lima, locutora e produtora, conhecida também como a voz do estádio do Corinthians. Andressa Borzillo, jornalista e trabalha principalmente com Paulistão Feminino dentro da produtora Desimpedidos. E por último, Kelly Janeiro, torcedora, mãe e servidora pública. Qual a relação de vocês com futebol? Gostaríamos de saber um pouco mais. O meu interesse pelo futebol acho que veio desde neném, porque já aos 2 anos, 3 anos, assim, meus pais me colocaram pra jogar bola. Então, eu tinha treino de futebol de campo, assim, não sabia nem andar, tropeçava e já tava chutando a bolinha lá, com chuteira e tal. E era bem divertido. Eu acho que sempre foi muito sobre diversão, assim, eu lembro de ter uma relação muito boa, assim, meu irmão jogava, tinha os meus amigos. Eu morava nos Estados Unidos, né? Então lá o futebol feminino, assim, é muito valorizado, eu diria até. Porque não era só eu de menina, era eu e um monte de pirralhinhas jogando futebol, assim. Então era bem divertido. E aí nunca parou. Eu fui crescendo, fui continuando fazendo aula, treinos. Eu treinava com umas meninas mais velhas quando eu cheguei aqui no Brasil. Era ruim e bom. Ruim porque eu levava umas boladas muito fortes. E bom porque eu aprendi muito com elas. Muitas me ajudaram de inúmeras formas, assim. Sempre fui bem recebida, assim. Minha paixão pelo Corinthians, né, veio com futebol desde criança, desde ali dos anos 90, né, quando o Corinthians é campeão brasileiro, né, e aí começou ali minha paixão com futebol pelo Corinthians mesmo, né, pela instituição Corinthians. E aí, corintiana desde criança, fui crescendo ali, vendo tudo, acompanhando Marcelinho Carioca, indo em estádio, enfim, e foi crescendo. E quando eu era adolescente, assim, mais nova, eu queria muito jogar futebol, mas na minha época também não tinha muitas possibilidades, né, de jogar mesmo, eu tenho 41 anos, né, nasci em 83, né, não era muito difundido, né, eu sou da cidade de Osasco, né? A única coisa que eu fiz foi uma peneira de vôlei lá em Osasco, né? Não tinha peneira de futebol para mulheres, era muito difícil. E eu acho que a minha primeira inspiração vendo uma mulher no futebol foi a Milene Domingues. A minha história com o futebol, ela não é tão diferente da minha geração, né? Eu fui uma criança que gostava de jogar bola, uma cidade do interior de São Paulo, eu sou de Fernandópolis, uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes. E aí a opção que a gente tinha era jogar na escola, basicamente, ou na rua. Então, eu jogava bola no colégio e jogava eventualmente na rua com primos, amigos, enfim. Mas nunca tive um espaço, de fato, né? Não havia escolinha, não havia nada disso. No máximo ali um time na periferia da cidade que se organizava minimamente para reunir meninas, mas não era um ambiente que eu tinha muito acesso, então eu fiquei restrita ao esporte de uma maneira mais lúdica mesmo, mais recreativa, na famosa educação física, né? Meus pais sempre acompanharam o futebol e sempre levaram a gente desde que a gente era pequenininho e tal. Então eles ensinaram a gente a ser torcedor
E aí, né, eu cresci com isso. Então, eu falo, eu gosto muito do meu lado torcedor. Sou torcedora mesmo, de gritar, de xingar, de acompanhar, de estar junto, de viajar. Então, eu gosto bastante do lado. Você sabia que a Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser no Brasil? E o que nossas convidadas acham disso? Também inserimos aqui um trecho da Leda Maria, que participou do último episódio. Obrigado, Leda. Transbordando de alegria, gente. É meio que a ficha não caiu, sabe? Eu acho que a ficha vai cair à medida que for chegando mais próximo, ainda tá bem distante, né? Mas é um sentimento de que tudo valeu a pena. Tudo que a gente fez valeu a pena, sabe? Tudo que eu fiz valeu a pena. Os trajetos que eu fazia de mochila pra lá e pra cá. Você lutar contra o sistema, você meter o pé na porta. Você dizer pros caras que você não concordava com aquilo e você ser cortada da seleção. Eu acho que todas nós sofremos isso. Todas nós, todas. Eu amei. Queria que desse tempo pra ficar profissional e jogar pela seleção. Juro, deu literalmente essa vontade quando eu li que a gente ia ser a sede. Quero muito conseguir ver algum jogo. Nossa, quero muito mesmo, assim. A expectativa para a Copa de 2027 é a melhor possível, né? É uma vitrine aí que se abriu para o futebol brasileiro e feminino muito grande. Não tenho dúvidas que eu acho que vai dar uma aguçada, assim, para que os clubes se mexam e se movimentem para fazer algo que o Corinthians está fazendo também com o time feminino. Então, acho que agora é um momento, é ali, muitas meninas vão querer se mostrar, vão querer aparecer para estar lá na Copa do Mundo. Primeira Copa do Mundo do futebol feminino aqui no Brasil. Eu acho que a gente só tem a ganhar. É incrível. A Copa do Mundo feminina é isso, é mais um passo que o Brasil deu pra gente abrir a cabeça das pessoas e colocar que o futebol feminino é bom assistir. E aí você trazendo seleções, talvez as pessoas enxerguem isso. Porque tem muito país, principalmente os Estados Unidos, que o futebol feminino é muito melhor que o masculino. E, então, para as pessoas verem que não, o futebol feminino é bom, vale a pena assistir as meninas jogarem. E por fim, a gente vai entender algum dos inúmeros trabalhos que podem ser feitos no futebol por mulheres. Comecei a trabalhar na Web Rádio Coringão, né, isso em 2009. Fiquei lá 2 anos trabalhando na rádio como repórter de campo. Fiz entrevista com o Ronaldo Fenômeno, o Roberto Carlos. Foi uma época muito legal, assim. Conheci bastante gente legal e aprendi bastante nesse período. E trabalhava com locução para rádio. E aí, na época, eu conheci o Gil Latoreira, que ele trabalhava na parte de coordenação lá do Corinthians, né, no estádio e na TV Corinthians também. E aí ele me convidou para fazer um teste para a locução do estádio, que eles queriam trocar a voz da arena. O estádio começou em maio de 2014, né? Inclusive está fazendo 10 anos aqui esse ano, em 2024. Fizeram com um locutor lá inicialmente, mas eles queriam trocar, queriam uma voz, enfim, uma voz nova para o estádio novo, né? E aí fizeram essa seleção, processo seletivo, e de 17, 18 pessoas, eu era a única mulher. E aí eu sempre levo isso, porque eu falei, bom, recebi o convite para fazer o processo seletivo. A gente sempre vê, né, narração de homens em TV, estádio também. Eu nunca tinha visto aqui em São Paulo nenhum estádio com uma voz feminina. Falei, bom, vou fazer, e aí fiz esse teste. Isso foi em agosto, por aí, de 2014. Demorou aí uns 3 meses para eles darem uma resposta. E aí eles entraram em contato comigo depois de 3 meses, falando que mostraram lá, enfim, desculpa a demora e tal, mas como você era a única diferente, né, uma voz feminina, a gente deixou você por último e tal, e eles super aprovaram, a diretoria na época, e vamos com você apostar. E aí estou aí durante 10 anos, né? Hoje, também fazendo a voz do estádio da Fazendinha, né? Nos jogos do profissional, que eu falo que é a casa do futebol feminino, a Fazendinha. Tem todo um charme lá na Fazendinha. E também faço os jogos da base do feminino. Eu acho que de cara já foi uma quebra de barreira ali, né? Desde que apareceu minha voz, aí vieram muitas reportagens com meu nome, o Estadão também fez uma matéria comigo, eu nem imaginava, a primeira matéria
veio uma capona gigante, assim, com uma foto minha, eu nem imaginava, pensei que ia sair uma notinha, assim, né? Ah, não, voz de Itaquera, sabe? E daí só foi crescendo e foi difundindo, e a galera prestando atenção, e, poxa, foi uma quebra de barreira muito forte, assim, para que outras mulheres viessem a fazer vozes em seus estádios, nos seus clubes, e também enaltecer outras vozes que não eram tão conhecidas, mas que agora é conhecida, como, por exemplo, a Poliana Andrade, do Mineirão. A Poli é uma grande querida amiga também, que ela tá lá há 25 anos, né? Só que no estádio de Minas, aqui em São Paulo, a gente não tem tanto acesso. Mas ela tá lá há 25 anos. Outra pessoa também que eu posso citar é a Kaline Lima, que ela é locutora do estádio do Ceará. Ela começou a ser voz do Ceará porque teve uma pessoa do Ceará que veio assistir um jogo do Corinthians, achou legal ser uma voz feminina no comando do estádio, e trouxe isso para o Ceará também. E ela super se identificou comigo e pegou, e a gente conversando, ela perguntando de referências, de como fazer isso, fazendo aquilo. Então tem essa troca. Isso que a gente tem feito é uma quebra de barreiras para que muitas outras surjam aí, como a gente vem vindo também, vem vendo nas narrações, nas TVs, não só reportagem, né, mas chegar a isso, essa quebra de ter narrações femininas na TV aberta, poxa, é só luz, assim, no caminho dessa mulherada toda. Cara, o futebol feminino ele tem algo muito legal para as mulheres. Tem muita mulher trabalhando. E é um ambiente... Eu senti muito isso na Copa, o ano passado na Austrália. Porque, assim, quando eu trabalhava em Bauru, enfim, eu ia muito pro estádio, eu ia muito cobrir o Noroeste. Cobria muito basquete aí também. E sempre era isso, 1 ou 2 meninas para vários caras, tal, enfim. E o futebol feminino, ele tem muita mulher trabalhando. Então, além de tem o lance mesmo, né, da causa, enfim, da gente estar lutando pela modalidade, mas é um espaço muito acolhedor para a mulher trabalhar. É uma troca muito legal, as meninas... Existe, sim, uma troca, uma união, as meninas se fortalecem, as meninas se ajudam. Eu vejo, porque agora, né, a gente sempre traz convidadas para as transmissões, e sempre tem alguém para indicar alguém, nunca falta ninguém, sempre, não tem fulana, pode ser ciclana, sempre tem nomes, tem surgido muita criadora de conteúdo no futebol feminino. Então, isso me deixa muito feliz, porque é um ambiente muito mais agradável do que a cobertura do futebol masculino. Eu sempre cobri futebol masculino, e trabalhar com futebol feminino é extremamente agradável, porque ele é um ambiente muito mais acolhedor para a mulher. A nossa transmissão mesmo é praticamente 80% feita por mulheres. As pessoas que estão no vídeo são todas mulheres, geralmente. A gente tem o Rafa, só de comentarista, e no backstage também praticamente 80%, 90% de mulheres que trabalham produzindo as transmissões. E para finalizar, muito obrigada a todas que participaram. Foi um prazer acompanhar vocês por essa história no futebol. Ainda é claro que precisamos de mais políticas e incentivos justos que estimulam e reforçam que o futebol é sim para as mulheres, seja onde elas estejam. No campo, na transmissão, arquibancada ou comissão técnica. Elas devem estar onde quiser. Obrigada por apreciar o nosso audiodocumentário. Que as mulheres no futebol sejam vistas e referenciadas pelo seu sucesso. Até mais. Vamos ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Divulgue o trabalho se gostou e até uma próxima. Este trabalho foi desenvolvido por Marcela Lavorato e Tobias Gertz, no curso de Comunicação, Rádio, Televisão e Internet, do Departamento de Comunicação Social da FAAC, da Unesp de Bauru, com orientação do professor Bruno Jareta e dos técnicos José Guerreiro e Juverci da Silva.